Olá pessoal, no vídeo anterior vimos sobre o campo elétrico, exemplificando conceitos sobre o vetor do campo elétrico, conceitos de afastamento e aproximação e as linhas de força entre as partículas. E nesse vídeo veremos sobre o potencial elétrico. Se uma carga elétrica de prova induzida no interior de um campo elétrico também adquire movimento, essa carga de prova recebe uma energia potencial armazenada de natureza elétrica, chamada de potencial elétrico. De mesma forma como a maçã de Newton, a quantidade de energia potencial gravitacional depende da posição do solo. A quantidade de energia potencial de uma carga de prova também dependerá da sua posição em relação à carga que criou o campo. A intensidade de energia potencial elétrica dependerá das cargas que serão aproximadas, da distância entre elas e do meio a quais estão imersas. Imagine um campo elétrico gerado por uma carga Q1 fixa e uma carga Q2 de prova, colocada no ponto A de seu interior. Dependendo da combinação de sinais dessas cargas, a carga poderá ser atraída ou repelida, como já vimos em outras aulas, deslocando-se espontaneamente a um ponto B, variando a sua velocidade devido à ação da força elétrica. Quando uma partícula se move de um campo, ocorre uma variação da sua energia potencial, de mesmo módulo e sinal oposto. A energia potencial associada a um campo elétrico é chamada de energia potencial elétrica, representado pela simbologia que está no quadro. Tratando de energia potencial elétrica, um corpo de carga Q2 e um campo gerado por uma carga Q1 é mais conveniente considerarmos a energia potencial elétrica por unidade. Para isso, dividimos a energia potencial elétrica pela quantidade de carga Q2, como está mostrando na fórmula do quadro. A grandeza que expressa a energia potencial elétrica por unidade de carga é denominado potencial elétrico, simbolizado pela letra V, e a sua unidade é o volt, também simbolizado pela letra V. Os valores dos potenciais elétricos do ponto A e B dependem das distâncias perspectivas que os separam da carga Q1. Determina-se a diferença de potencial, representado pela letra U. A diferença entre a distância dos potenciais elétricos em A, que representa o potencial VA, e B, que representa o potencial VB, ou seja, a diferença é a fórmula que está no quadro, VA menos VB. A diferença de potencial elétrico provoca um movimento espontâneo das cargas elétricas de um ponto ao outro. Considerando um ponto P a uma distância d da carga Q1 no vácuo, demonstra-se o potencial elétrico gerado pela carga Q1 no ponto P, que denotaremos Vp. É expresso pela fórmula que está mostrada no quadro, em que K é a constante eletrostática no vácuo. O potencial elétrico representa o sinal da carga. Se ela for uma carga positiva, o potencial será positivo. Se for uma carga negativa, o potencial será negativo, como demonstrado nos gráficos. Analisando os gráficos, verificamos que quando maior a distância, menor é o potencial elétrico. Matematicamente, o potencial elétrico tende a zero se a distância tende ao infinito. Quando se tem duas ou mais cargas pontiformes, Q1, Q2 e Q3, por exemplo, e um ponto P sujeito ao campo criado pelas cargas, o potencial elétrico gerado nesse ponto será a soma algébrica dos potenciais de todas as cargas consideradas. Portanto, Vp é igual a V1 mais V2 mais V3, como está mostrado no quadro. O potencial elétrico nulo é somente possível em dois casos: quando está longe infinitamente das cargas, ou quando a soma algébrica dos potenciais criados pela distribuição das cargas tiver valor nulo. Como já vimos, as linhas de força tangenciam o vetor do campo elétrico e têm o mesmo sentido deles. Sabemos também que as linhas de força para uma carga positiva são de afastamento e para uma carga negativa são de aproximação. Assim, como a expressão do potencial elétrico Q1 do ponto A e B está demonstrado no quadro, podemos concluir que, para uma carga maior que zero, se a distância Q1 ao ponto A é menor que Q1 ao ponto B, então o potencial elétrico no ponto A é maior que o potencial elétrico no ponto B. Por exemplo, se
introduzirmos uma carga Q2 maior que zero em repouso no ponto A, ela se movimentará até o ponto B, devido à força elétrica de repulsão. Já, se introduzirmos uma carga Q2 menor que zero em repouso no ponto B, ela se movimentará até o ponto A, devido à força elétrica de atração. Mudando a carga Q1 para menor que zero, se a distância de Q1 ao ponto A é menor do que Q1 ao ponto B, então o potencial elétrico no ponto B é maior do que o ponto A. Se introduzirmos uma carga Q2 maior que zero em repouso no ponto B, ela se movimentará até o ponto A, devido à força elétrica de atração. Já se introduzirmos uma carga Q2 menor que zero em repouso no ponto A, ela se movimentará até o ponto B, devido à força elétrica de repulsão. Agora considerando uma carga pontiforme Q1, fixa e isolada em um ponto no espaço. Já vimos que essa carga cria ao seu redor um campo elétrico em que o ponto em seu interior possui um potencial elétrico. Assim, analisando a expressão de potencial elétrico, podemos concluir que, dada uma carga pontiforme, existem infinitos pontos com o mesmo potencial elétrico, como demonstrado no quadro. Essa superfície é chamada de superfície equipotencial. Portanto, em um campo elétrico de carga pontual, a superfície equipotencial é de uma superfície esférica e no interior de um campo elétrico uniforme a superfície equipotencial é plana. Existem infinitas esferas equipotenciais, de diferentes raios, mas todas concêntricas com a carga Q1, ocupando o centro, e infinitos planos equipotenciais paralelos entre si, no interior de um campo elétrico uniforme. Como podemos perceber na imagem do quadro, representando a carga no espaço, o ponto A, B e C têm o mesmo potencial elétrico, já que estão todos à mesma distância da carga. Agora, olhando na imagem, pode-se perceber que no ponto A, B e C tem o mesmo potencial elétrico. Já o ponto D tem um potencial elétrico maior, já que está mais próximo da carga em relação aos outros pontos. Em uma superfície equipotencial plana, o ponto em que maior proximidade com a carga tem o maior potencial elétrico. Pode-se perceber que os potenciais elétricos diminuem ao percorrer de uma linha de força em seu sentido. Quando duas partículas eletrizadas com cargas de mesmo modo, mas com sinais opostos, são colocadas próximas, forma-se um dipolo elétrico, como mostrado na figura. No próximo vídeo, veremos sobre o trabalho da força elétrica. Então até lá, continue aprimorando seus conhecimentos. Até logo!